Olá pessoal, vamos para mais uma aula, onde o conteúdo abordado está sendo potência com expoente fracionário e também propriedade dos radicais, tá certo? Então, de início temos aqui, potência com expoente fracionário que diz, para todo número real positivo A, m inteiro e natural com n maior ou igual que 2, temos a elevado a m sobre n é igual à raiz enésima de a elevado a n. Ou seja, se eu tenho uma potência com expoente fracionário, eu posso transformar em uma radiciação. Então, como é que eu faço isso? Ó, a minha base, que no caso é 8, vou desenhar aqui o radical, tá certo? Então, a minha base, que é o 8, será o meu radicando. O número que está lá, numerador da fração lá do expoente, vai ficar em cima desse 8. No caso, será o expoente. E o denominador da fração será o índice da minha raiz. Então, isso aqui a gente coloca como sendo raiz cúbica de 8 elevado a 2, certo? Então, aqui a gente pode 8 ao quadrado de 64, então a gente pode dizer que isso aqui é raiz cúbica de 64. Também, se for calcular isso aqui, você pode fatorar 64 e vai encontrar que a raiz cúbica de 64 é igual a 4, certo? Então, mas a ideia principal é você conseguir transformar uma potência com expoente fracionário em uma raiz. Então, vamos ver o segundo caso aqui. 4 elevado a menos 1 sobre 2. Então, faz lá o radical, a base vai ser o radicando. O numerador lá, que é o menos 1, será o expoente desse radicando. E o denominador será o índice. No caso, raiz quadrada, não precisa botar o 2 aqui. Então, aqui a gente pode dizer que isso é raiz quadrada, 4 elevado a menos 1, potência com expoente negativo. Cálculo inverso, o inverso de 4 é 1 sobre 4. Então a gente pode calcular as raízes aqui, né? A raiz quadrada de uma fração é a raiz quadrada do numerador, no caso a raiz quadrada de 1 é 1, e depois a raiz quadrada do denominador, então a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então aqui a gente pode colocar como sendo um meio. Tem essa aqui, ó, π elevado a 2 sobre 5. Então, faz o radical, a base, que é o π, é o radicando. Quem é o numerador, que é o 2, vai ficar em cima desse radicando aí, que é o expoente. E o denominador será o índice aqui. Então, a gente vai colocar a raiz quinta de π elevado ao quadrado, elevado a 2, certo? Temos essa última aqui. Então, desenho maior porque aqui está sendo uma fração. Então, a base é uma fração. Então, aqui vai ficar uma fração também, que é 1 sobre 5. Então, esse 4 que está como sendo o numerador vem aqui para cima. E o 5, ou e o 3, que é o denominador, vai ficar como sendo o índice aqui. Então, temos a raiz cúbica de 1 sobre 4 elevado a 5. Então, bem tranquilo de início, né? Então, você pega uma potência com expoente fracionário e transforma em uma radiciação. Então, a gente pode ver que são operações inversas. Então, se eu tenho, vou colocar aqui, raiz cúbica de 8 elevado a 2, eu posso pegar e transformar isso aqui também em uma potência com expoente fracionário. Como é que faz isso? Esse radicando vai ser a base. Então, o número aqui que está sendo o expoente vai ficar em cima, no caso o numerador, e esse índice vai ficar como sendo o denominador. Então, a gente pode observar que isso aqui é o que a gente tinha lá de início. Ó. Então, 2 sobre 3. 8 elevado a 2 sobre 3. E quando a gente pegou esse valor, a gente transformou em uma raiz. E agora a gente pegou a raiz e transformou em uma potência. Então a gente pode ver que são operações inversas, tá certo?
Agora a gente pode começar a parte de propriedade dos radicais. Então, primeiro a propriedade diz o seguinte: para todo número A real não negativo e n natural, com n maior ou igual que 2, temos. Então, a raiz enésima de A elevado a n é igual a A, ou seja, a gente pode observar que o índice e o expoente são iguais e o valor foi o radicando. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui raiz quadrada de 5 elevado a 2. Se eu for seguir a ordem aqui, vai ser 5. Agora, por que 5? A gente vai entender melhor o seguinte: vamos transformar isso aqui em uma potência de expoente fracionário. Como é que vai ficar isso? Repete o radicando, que é o 5. Quem está em cima do 5 vai ser o numerador, no caso 2. O índice lá vai ficar como denominador. Então, isso aqui, pessoal, é 5 elevado a quanto? A 2 dividido por 2, que é 1. Então, é 5 elevado a 1. Potência que o expoente é 1, o resultado é a base. Então, isso aqui vai ficar igual a 5. Ou seja, se você tem lá uma raiz onde o índice e o expoente são iguais, então o resultado vai ser o radicando, tá certo? Então aqui ó, a gente pode ver raiz quadrada de 3,2 ao quadrado, e isso aqui vai ser o próprio 3,2. Então nem precisa mais seguir essa ordem aqui, você já pode observar direto. A raiz quinta de π elevado a 5, então aqui vai ficar o próprio π. Então essa primeira propriedade é bem tranquila, tá certo? Então toda vez que tiver lá o índice e o expoente do radical iguais, você calcular essa raiz, a raiz vai ser o próprio radicando, na verdade, é o próprio radicando. Então, tranquilo, né? Segunda propriedade é o seguinte: para todo número A real não negativo, mn naturais, com n maior ou igual que 2, e p divisor comum de nm, com p diferente de n e p diferente de 0 temos. Então ficou, com a leitura fica um pouco complicado, mas ela é bem tranquila. Ó, raiz enésima de A elevado a m é igual a n dividido por p, sendo o índice, e o radicando é A elevado a m dividido por p. O que ele fez aqui? Ele dividiu tanto o índice quanto o expoente por um mesmo número p. Certo? Ele falou que p é diferente de zero, porque aqui a gente não pode dividir por zero. Então, nesse caso, o que a gente pode observar? Se eu fizer, e está sendo igual, então se eu fizer uma divisão tanto no índice quanto no expoente por um mesmo número, não vai alterar a minha raiz lá, tá certo? Então aqui, eu posso pegar, eu tenho aqui 2 elevado a 6, e aqui eu tenho 9, né? Então eu vou dividir por 3, tem que ser o número que é divisor dos dois ao mesmo tempo. Então aqui, ó, 9 dividido por 3 é igual a 3. Então 6 dividido por 3 é igual a 2. Então ficou raiz cúbica de 2 elevado a 2, e todo mundo sabe que 2 elevado a 2 é 4. Então eu posso dizer que a raiz cúbica é de 4. Então a gente pode observar que ficou de uma maneira mais simples do que aquela inicial. Então para isso é que serve essa propriedade da segunda propriedade aqui, que ela diz o seguinte: a gente pode dividir tanto o índice quanto o expoente radicando por um número igual, que não vai alterar essa raiz. Então ela simplifica lá essa raiz. Então essa aqui, ó, também faz a divisão. Então eu vou dividir, ficou meu diferente, mas dá para dividir aqui por 5. Então 3 elevado a 25 dividido por 5 também. Tem que ser o mesmo número, tá certo? Então 30 dividido por 5 é 6. 25 dividido por 5 é 5. Então aqui eu tenho 3 elevado a 5. Tá ok? Você poderia calcular. 3 elevado a 5 dá 243, então ficaria a raiz sexta de 243. Mas a ideia pode deixar assim mesmo. Agora eu vou trabalhar com essa aqui, ó. Então aqui eu tenho a mesma raiz, só que agora eu uso a multiplicação. Ou seja, se eu multiplicar tanto o índice quanto o expoente por um mesmo número, não vai alterar a minha raiz inicial. Tá ok? Então aqui eu vou fazer a multiplicação por 2. Então vai ficar 3 vezes 2. E aqui 4 elevado a 7 vezes 2. 3 vezes 2, 6.
7 vezes 2, 14, então eu tenho 4 elevado a 14. Aí você pode ver, mas aqui ficou bem pior do que a inicial, que ficou um expoente maior, o índice maior. Só que a ideia é justamente quando a gente for trabalhar com a multiplicação assim, facilitar. Nesse caso aqui ficou diferente mesmo, ficou bem pior nesse caso. Mas vai ter casos que vai ficar melhor, a gente tem que utilizar essa propriedade também, tá certo? Vamos seguir. Tenho mais um aqui. Vou multiplicar por 4, tá certo? Então vai ficar aqui 4 vezes 4. E aqui 9 elevado a 5 vezes 4. Então, lembrando, tem que ser um mesmo número, não pode multiplicar por um número diferente. 4 vezes 4, 16, então vai ficar raiz 16. E aqui 9 elevado a 5 vezes 4, 20. Então vai ficar dessa maneira aqui, certo? Então você pode tanto multiplicar quanto dividir o índice e o expoente do radicando por um mesmo número, que não vai alterar a sua raiz. Então aqui a gente pode cancelar porque está sendo igual aos dois. Terceira propriedade. Para todo número A e B, números reais não negativos, e n natural com n maior ou igual que 2 temos. Então, raiz enésima de A vezes B. O que ele fez? Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, se eu tenho uma multiplicação lá dentro da raiz, eu posso fazer a separação delas e fazer a multiplicação separadamente. Então, separei a raiz de A vezes a raiz de B. Observe que o índice continua sendo o mesmo, não pode alterar, tá certo? Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 5 vezes 9. Então, eu posso separar assim, ó. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 9. Certo? Então, aqui eu tenho raiz quarta de 6 vezes 5. Então, vai ficar raiz quarta de 6 vezes raiz quarta de 5. Alguém poderia perguntar, mas eu poderia multiplicar 5 vezes 9 e colocar aqui a raiz cúbica da multiplicação? Poderia. Só que essa propriedade aí serve para isso aqui. Ó. Deixa eu calcular aqui raiz quadrada de 36 vezes 2. Por exemplo. Se eu tenho isso aqui, se eu multiplicar 72 vezes 2, ou 36 vezes 2 dá 72. E não tem uma raiz quadrada exata. Mas se eu separar aqui, ó, raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 2, que a gente pode fazer isso, eu sei quanto que é a raiz quadrada de 36, que é igual a 6, vezes sobrou a raiz de 2. Então ficou isso aqui, ó. E quando você multiplica um número por uma raiz, é só você juntar os dois, então vai ficar 6 raiz de 2. Então, essa propriedade aqui, ela serve para a gente organizar melhor isso aqui. Em vez de você multiplicar 36 por 2, depois fatorar o 72, que seria a multiplicação aqui, você já separa os dois. Então, calcula a raiz do número que você sabe e repete o que você não sabe lá, que no caso aqui está sendo um número irracional. E no final junta, faz a multiplicação. Então, ficou bem mais tranquilo. Se fosse multiplicar aqui 2 vezes 36 dá 72, então teria que fatorar o 72 todinho. E no final ia continuar sendo 6 raiz de 2. Tá ok? Então essa terceira propriedade aqui ela facilita muito nesses cálculos aqui. Ela também serve com a divisão. Então a divisão, se eu tenho aqui uma raiz enésima de A sobre B, onde o radicando está sendo uma fração, uma divisão, eu posso dizer que vai ser a raiz desse numerador, depois a raiz do denominador. Então, vamos ver isso aqui. Posso separar como sendo raiz cúbica de 30. E aqui raiz cúbica de 7. Lembrando que tem que ter o mesmo, não pode mudar o índice, tem que ser o mesmo, tá certo? Então, se você soubesse quanto que seria a raiz de 30, você botava lá o valor e depois a raiz de 7. Então, ela serve para isso, para você separar e fica mais fácil para calcular as raízes. Então, aqui, ó, raiz quarta de 4. E aqui raiz quarta de 9. Então, a gente pode fazer separação que também fica correto, tá ok?
Então agora a quarta propriedade. Para todo número A real não negativo, n e m naturais com n e m maior ou igual que 2. Então temos. Então aqui eu tenho raiz enésima da raiz m de A. Então o que ele fez aqui? É igual a n vezes m e continua lá o radicando A. Ou seja, se eu tenho aqui uma raiz dentro da outra, é só você multiplicar esses índices e repete lá o radicando, tá certo? Então aqui, vou colocar feito o tal de cima só para a gente ter uma noção aqui. Então, repete 3 e aqui em cima vai ficar o 3 vezes o 4. Então multiplica aqui os índices. 3 vezes 4 é 12. Então aqui vai ficar 12 e repete lá um radicando 3. Bem tranquilo, né? Tem mais essa aqui, ó. Então vai ficar em uma única raiz, certo? Então aqui está o 10 que é o radicando. Só multiplicar 5 vezes 3, que é igual a 15. E 15 vezes 4, que é igual a 60. Então ficou também bem tranquilo. Então, pessoal, finalizamos aqui essa aula de hoje. Então vocês revisem o conteúdo no livro didático aí. Respondam atividades e qualquer dúvida é só perguntar. Bons estudos!